Uma decisão desesperada, um choque de culturas e o choro de um bebê que poderia unir ou destruir dois mundos completamente. Pode a sabedoria ancestral curar as feridas da tragédia moderna? Fique para descobrir. Que diabos é isso? As palavras explodiram na cozinha imaculada como um tiro, cada sílaba carregada de nojo e fúria. Adriano Villa-Lobos ficou paralisado na soleira da porta, sua imponente figura irradiando o tipo de raiva que parece fazer vibrar o próprio ar. Seus olhos cinza-aço se cravaram numa cena que destroçaria tudo o que acreditava saber sobre sua própria casa. Ali, na bancada de granito, estava Nia, movendo-se com graça experiente entre a tábua de corte e o fogão. Mas o que parou Adriano no seco não foi sua eficiente preparação do jantar. Era sua filha de 8 meses, Clara, alegre e seguramente amarrada às costas de Nia num vibrante pano baiano. Os pequenos dedos do bebê brincavam com a tela colorida, enquanto seus olhos escuros brilhavam com uma alegria que Adriano não via há meses. Isso é primitivo. A voz de Adriano se quebrou com incredulidade horrorizada. Você está tratando minha filha como se fosse bagagem. Nia se virou lentamente, seu comportamento tranquilo contrastando com a raiva explosiva dele. Senhor Villa-Lobos, por favor, me deixe explicar. Essa não é a forma como pessoas civilizadas cuidam de crianças. Ele se aproximou, suas mãos tremendo de fúria. Arrume suas coisas, você está demitida. O que Adriano não conseguia ver nesse momento de preconceito cego era que sua filha nunca havia sido mais feliz, nunca mais segura, nunca mais amada. O que estava prestes a destruir lhe custaria tudo e lhe ensinaria que, às vezes, a sabedoria mais profunda vem envolvida em tradições que ele era ignorante demais para entender. 3 meses antes, num apartamento apertado no bairro da Liberdade, em Salvador, Nia Oliveira estava sentada à mesa da cozinha, cercada por um mar de contas médicas e avisos de pagamento em atraso. A dura luz fluorescente do teto projetava sombras sobre seu rosto de 24 anos, enquanto calculava e recalculava números que simplesmente se recusavam a fechar. Cada envelope que abria revelava outra escolha impossível entre os tratamentos de quimioterapia de sua tia Elvira e a mensalidade de engenharia de seu irmão Gabriel na Universidade Federal da Bahia. O oncologista quer tentar um novo tratamento, disse tia Elvira suavemente da soleira da porta, seu corpo frágil envolvido no mesmo roupão acolchoado que usava todos os dias desde que começou a químio. Mas o plano de saúde não vai cobrir. O coração de Nia afundou ao ver o orçamento. Dinheiro que simplesmente não tinham, não com a mensalidade do semestre de Gabriel vencendo em 2 semanas, não com o aluguel atrasado 3 meses, não com os mantimentos escasseando e as empresas de serviços públicos ameaçando cortar o fornecimento. Vamos encontrar uma solução, prometeu Nia, embora sua voz delatasse a incerteza que sentia. Havia estado dizendo essas mesmas palavras por meses, vendo suas pequenas economias reduzirem a nada enquanto trabalhava turnos duplos no restaurante local, que mal os mantinha à tona. Haviam-se passado 2 anos desde que sua mãe faleceu, deixando apenas dívidas, memórias e uma única posse querida, um vibrante pano da costa que estava na família há gerações. A avó de Nia havia carregado sua mãe nele. Sua mãe havia carregado Nia e Gabriel. E algum dia Nia sempre imaginou que carregaria seus próprios filhos em seu abraço colorido. O pano agora pendia cuidadosamente dobrado em seu armário. Precioso demais para usar, mas significativo demais para vender, mesmo em seus momentos financeiros mais sombrios. Representava tudo o que haviam perdido e tudo o que ainda esperavam preservar de sua herança. O telefone tocou, tirando Nia de seus pensamentos. O identificador de chamadas mostrava um código de área desconhecido de São Paulo. Senhora Oliveira. A voz nítida pertencia à senhora Santos, que se identificou como gerente doméstica. Recebi sua candidatura para a vaga de babá. Suas referências da creche são bastante impressionantes. O pulso de Nia se acelerou. Havia se candidatado a dezenas de vagas em todo o país, lançando uma rede ampla com esperança desesperada. Esta
Era a primeira ligação que recebia em semanas. A família requer cuidado interno para um bebê de 8 meses, continuou a senhora Santos. A compensação é substancial. R$ 4.000 por mês, mais hospedagem e alimentação. No entanto, a posição exige dedicação completa. As babás anteriores não funcionaram. R$ 4.000. Mais do que Nia ganhava em 3 meses no restaurante. Suficiente para cobrir os tratamentos de tia Elvira e a mensalidade de Gabriel, com dinheiro sobrando para comprar comida de verdade em vez de miojo. Ficaria muito interessada, conseguiu dizer Nia, suas mãos tremendo enquanto segurava o telefone. Excelente. Pode começar imediatamente. Nós nos encarregaríamos do transporte. Naquela noite, Nia se sentou na cama de tia Elvira, segurando as mãos delicadas de sua tia, enquanto conversavam sobre a decisão impossível. Gabriel havia dirigido da universidade para o que poderia ser sua última reunião familiar em meses. Você tem que ir, insistiu tia Elvira, embora lágrimas brilhassem em seus olhos. Esta é a oportunidade pela qual temos rezado. Mas e seus tratamentos? Que importância isso tem, menina? Tenho lutado contra esse câncer há 2 anos. Algumas semanas a mais não farão diferença, mas esse dinheiro poderia mudar tudo para esta família. Tia Elvira apertou as mãos de Nia. Sua mãe gostaria que aproveitasse essa oportunidade. Gabriel assentiu relutantemente. Posso trancar a faculdade? Arrumar um emprego? De jeito nenhum, Nia o interrompeu. Você está há 6 meses de se formar. Chegamos longe demais para desistir agora. Na manhã seguinte, Nia empacotou suas poucas posses numa mala gasta. No último momento, levantou cuidadosamente o pano da costa de sua mãe do armário. Seus vibrantes azuis e dourados pareciam brilhar com a luz matinal, e quase podia ouvir a voz de sua mãe. Isso carrega o amor de gerações, minha menina. Onde quer que vá, leva a nossa força com você. Dobrou-o ternamente entre suas roupas, um pedaço de casa para levar ao desconhecido. A rodoviária cheirava a diesel e desespero. Enquanto Nia abraçava tia Elvira para se despedir, tentou memorizar tudo: o aroma do perfume de sua tia, a sensação daqueles braços frágeis ao seu redor, o som de Gabriel prometendo ligar todos os dias. Amo muito vocês dois, sussurrou Nia, contendo as lágrimas. Nós também te amamos, menina, respondeu tia Elvira. Agora vá e mostre do que são feitas as mulheres baianas. O ônibus saiu de Salvador enquanto o sol subia mais alto, levando Nia em direção a um destino que não podia imaginar. Pela janela, observou como os bairros familiares se desvaneciam na distância, seus dedos traçando inconscientemente o contorno do embrulho em seu colo. Estava deixando tudo o que conhecia, todos os que amava, mas levava consigo as esperanças de sua família e a força de seus ancestrais. Em algum lugar de São Paulo, a filha de um multimilionário estava chorando. E nem Adriano Villa-Lobos nem Nia Oliveira faziam ideia de que suas vidas estavam prestes a colidir de maneiras que desafiariam tudo o que acreditavam sobre amor, família e o verdadeiro significado da civilização. 2 dias depois, Nia apertou o rosto contra a janela do táxi enquanto percorriam o reluzente distrito empresarial de São Paulo. Torres de vidro se estendiam em direção às nuvens cinzentas, suas superfícies refletindo um mundo de riqueza que só havia visto nos filmes. O motorista virou numa alameda arborizada, onde mansões se erguiam como monumentos ao sucesso, cada uma mais imponente que a anterior. É aqui, anunciou, passando por portões de ferro que se abriram automaticamente diante de uma casa que parecia desafiar a própria gravidade. A mansão de Adriano Villa-Lobos se aninhava numa colina com vista para a represa de Guarapiranga. Sua construção angular de vidro e aço se projetava sobre a água como a proa de um navio futurista. Cada linha era nítida, cada superfície imaculada, cada detalhe projetado para intimidar em vez de dar boas-vindas. Isso não era um lar, era uma declaração de poder. A senhora Santos esperava na entrada, seu cabelo prateado preso num coque perfeito, seu terno azul marinho passado com precisão militar. Tinha talvez 60 anos,
com olhos aguçados que pareciam catalogar cada detalhe da aparência de Nia no espaço de um aperto de mão. Senhorita Oliveira, confio que sua viagem foi confortável. Sua voz tinha a mesma eficiência nítida de sua conversa telefônica. Deixe sua bagagem aqui. O pessoal cuidará dela. Nia a seguiu através de portas que se fecharam silenciosamente atrás delas, selando o mundo exterior. O interior tirou seu fôlego, e não no bom sentido. Tudo era branco, preto ou cromado. Os pisos eram de mármore polido, que refletiam seus passos como tiros no silêncio. Arte abstrata pendia em paredes que pareciam se estender para sempre. Cada peça provavelmente valia mais que o apartamento inteiro de sua família. As babás anteriores acharam o ambiente desafiador, observou a senhora Santos enquanto caminhavam. 7 em 8 meses. O senhor Villa-Lobos tem expectativas muito específicas. 7 babás. A confiança de Nia vacilou ligeiramente, mas afastou a dúvida. Precisava deste emprego mais do que precisava de conforto. Subiram uma escada flutuante que parecia suspensa sem apoio. Cada degrau revelava novos cômodos que pareciam pertencer a revistas de arquitetura, em vez de a uma casa familiar. A cozinha era uma obra-prima da engenharia alemã. A sala de estar, disposta com móveis que pareciam lindos, mas pouco acolhedores. A sala de jantar era dominada por uma mesa que podia acomodar 20 pessoas, mas que claramente nunca hospedava jantares familiares. O senhor Villa-Lobos a verá agora, anunciou a senhora Santos, levando-a a um escritório que oferecia vista panorâmica da represa. Adriano Villa-Lobos estava de costas para elas, sua silhueta recortada contra janelões do chão ao teto. Quando se virou, Nia entendeu imediatamente por que 7 babás haviam fracassado. Era alto e imponente, seu cabelo escuro salpicado de grisalhos prematuros, seu terno perfeitamente talhado para enfatizar seu sucesso. Mas foram seus olhos que a detiveram no seco. Cinza aço carregado com o tipo de dor que se havia calcificado em algo mais duro e perigoso. Senhorita Oliveira, seu aperto de mão foi firme, mas breve. Seu sorriso praticado, mas vazio. Suponho que a senhora Santos tenha explicado nossos requisitos. Sim, senhor. Minha filha Clara requer supervisão constante. Seu horário é preciso. Alimentação a cada 4 horas, sonecas em intervalos específicos, atividades de desenvolvimento conforme as diretrizes do pediatra. Não há lugar para improvisação ou interpretação pessoal. Entregou-lhe uma pasta grossa cheia de gráficos, horários e protocolos. Tudo está documentado. Minha falecida esposa estabeleceu esses procedimentos baseando-se em extensa pesquisa. Não devem ser alterados. A dor em sua voz, quando mencionou sua esposa, era tão crua que Nia sentiu o coração se apertar. Este homem não apenas exigia perfeição, se agarrava à última conexão que tinha com a mulher que havia perdido. Entendo completamente, senhor Villa-Lobos. O berçário fica no 2º andar. Encontrará tudo o que precisa. Virou-se para a janela, dispensando-a claramente. A senhora Santos mostrará o caminho. O berçário era um santuário de boas intenções caras. Monitores de última geração rastreavam cada respiração. Móveis importados dispostos com precisão de museu. Brinquedos educativos organizados por estágio de desenvolvimento. Tudo o que um bebê poderia precisar, exceto calor, exceto amor, exceto a alegria bagunçada que as crianças requerem para prosperar. E ali, no centro de tudo, jazia Clara, de 8 meses, em seu berço de design, chorando com o tipo de desespero que vem de meses de necessidades emocionais insatisfeitas. Nia se aproximou lentamente, com o coração partido pelo som. O rosto do bebê estava vermelho de exaustão. Seus pequenos punhos se cerravam, enquanto chorava por um conforto que parecia nunca chegar. Quando Nia estendeu a mão no berço, os choros de Clara apenas se intensificaram, como se tivesse aprendido que estranhos significavam decepção. Ela tem estado assim desde... A voz da senhora Santos se desfez. Desde que perdemos a senhora Villa-Lobos. Os médicos dizem que não há nada fisicamente errado,
mas ela não se vincula a ninguém. Mal dorme, mal come. O Sr. Villa-Lobos está desesperado. Nia levantou o bebê que chorava, sentindo o peso de algo mais que uma criança em seus braços. Segurava a dor de uma família, a culpa de um pai e a necessidade desesperada de uma criança pelo tipo de amor que não podia ser programado nem documentado em manual algum. Olhando para a perfeição estéril do berçário e depois para a menina inconsolável em seus braços, Nia fez uma promessa silenciosa. Encontraria uma maneira de curar esta família partida, mesmo que isso significasse desafiar tudo o que Adriano Villa-Lobos acreditava sobre cuidados infantis adequados. Nos dias seguintes, a senhora Santos revelou a verdade de partir o coração que Adriano não conseguia suportar dizer em voz alta. Sua esposa Laura havia morrido por complicações pós-parto apenas 6 semanas após o nascimento de Clara, sangrando até a morte no mesmo hospital onde sua filha havia dado seu primeiro suspiro. A tragédia havia deixado Adriano se afogando em culpa e a bebê Clara sem o vínculo precoce crucial que molda a capacidade de uma criança confiar no mundo. 8 meses, confessou a senhora Santos enquanto estavam na cozinha uma noite. Clara finalmente dormia inquieta nos braços de Nia após horas de caminhada e cantarolar suavemente. 8 meses de especialistas, consultores de sono e babás que prometeram que poderiam consertar o que a dor havia quebrado. O desfile de fracassos foi espantoso. A primeira babá havia durado 3 semanas antes de declarar Clara impossível. A segunda havia implementado um método de deixá-la chorar, que deixou o bebê gritando por horas enquanto Adriano caminhava por seu escritório atormentado pela culpa. Um psiquiatra pediátrico havia sugerido medicação para um bebê. Um especialista em sono havia instalado equipamentos de monitoramento que transformaram o berçário em algo parecido com uma instalação médica. O senhor Villa-Lobos paga pelo melhor de tudo, continuou a senhora Santos. Mas dinheiro não pode comprar o que essa menina realmente precisa. O próprio Adriano era um estudo de devastação controlada. Seguia os protocolos detalhados de cuidados infantis de sua esposa com devoção religiosa, alimentando Clara em horários rígidos, participando de atividades de desenvolvimento prescritas, mantendo a temperatura e condições de iluminação que Laura havia pesquisado obsessivamente durante sua gravidez. Mas quando Clara olhava para ele, só via um estranho cumprindo movimentos, não um pai oferecendo amor. Ela não come para ele, admitiu a senhora Santos em voz baixa. Não dorme em seus braços. Isso parte o coração dele, então ele se mantém afastado. Provê tudo, exceto a si mesmo. Nia se dedicou a seguir os protocolos estabelecidos com determinação profissional. Estudou as meticulosas anotações de Laura, cronometrando as refeições ao minuto, implementando as atividades de desenvolvimento aprovadas, mantendo o ambiente estéril que Adriano exigia. Por 72 horas, fez tudo exatamente como prescrito. Clara chorou durante todo o processo. A angústia do bebê era diferente de tudo que Nia havia encontrado em seus anos trabalhando na creche. Isso não era a agitação normal da infância. Era o som de uma menina que havia aprendido que o conforto nunca chegava, que braços não significavam nada além de um apoio temporário antes do abandono inevitável. Na 4ª noite, Nia funcionava com 2 horas de sono. Seus nervos estavam em frangalhos de ouvir o choro constante de Clara. Fez uma videochamada para Gabriel de seu quarto austero, contendo lágrimas de exaustão e frustração. Não entendo, sussurrou em seu telefone, tomando cuidado para não acordar o bebê que finalmente dormia no berçário no fim do corredor. Fiz tudo perfeitamente. Cada refeição, cada atividade, cada protocolo exatamente como está escrito. Mas ela não para de chorar. O rosto preocupado de Gabriel encheu a pequena tela. Talvez o problema não seja o que você está fazendo. Talvez seja o que não te permitem fazer. Na manhã seguinte, chegou o Dr. Mendes, o pediatra de Clara, para um check-up de bem-estar programado. O médico de cabelo prateado examinou o bebê com eficiência gentil, mas sua testa se franziu enquanto revisava seu histórico. O ganho de peso continua mínimo,
disse a Adriano e Nia na sala do berçário. Os padrões de sono continuam erráticos. Os marcos de desenvolvimento são preocupantes. A mandíbula de Adriano se tensionou. Os protocolos são seguidos exatamente como Laura os projetou. Senhor Villa-Lobos, com respeito, sua esposa era brilhante, mas também era uma mãe de primeira viagem lidando com complicações na gravidez. Esses protocolos foram criados sob estresse. O Dr. Mendes fechou seu tablet cuidadosamente. Sua filha não está prosperando porque não está se apegando a ninguém. Ela precisa de uma conexão emocional constante, não apenas cuidado constante. Então, conserte isso, espetou Adriano. Diga-nos o que estamos fazendo errado. Não se trata de fazer algo errado. Trata-se de fazer algo diferente, algo mais intuitivo. Depois que o Dr. Mendes foi embora, Adriano se retirou para seu escritório, deixando Nia sozinha com Clara, que havia retomado seu choro desconsolado. Os soluços do bebê ecoavam nos espaços cavernosos da mansão, um som que parecia destacar cada centímetro de vazio caro. Naquela noite, enquanto Nia caminhava pelo berçário pela 4ª hora consecutiva, se encontrou cantarolando as canções de ninar que sua mãe lhe havia cantado. Sem pensar, começou a balançar da maneira que lembrava sua mãe se mover quando Gabriel era pequeno. A forma como as mulheres de sua família haviam acalmado bebês por gerações. Por apenas um momento, os choros de Clara se suavizaram. Nia parou de cantarolar, sem ousar ter esperanças, mas a angústia do bebê se intensificou imediatamente. Retomou a canção suave, o ritmo antigo que sua mãe havia aprendido de sua avó. E, novamente, Clara se acalmou ligeiramente. Parada ali no berçário estéril, cercada por milhares de reais em equipamentos projetados para monitorar e otimizar o cuidado infantil, Nia percebeu que o que esse bebê precisava não podia ser comprado nem programado. Clara precisava ser segurada como bebês haviam sido segurados por milhares de anos. Perto de um batimento cardíaco, envolvida em calor, carregada através dos ritmos da vida diária, Nia olhou para o pano da costa cuidadosamente dobrado na gaveta de seu quarto, aquele que sua mãe havia usado para carregá-la, e Gabriel, enquanto cozinhava o jantar, lavava roupas, vivia a vida. Nos braços de sua mãe, segura contra suas costas ou peito, Nia havia aprendido que estava segura, que pertencia, que o mundo era um lugar onde existia amor. Mas os protocolos de Adriano Villa-Lobos não mencionavam carregar bebês. Suas regras especificavam berços, horários e distâncias medidas entre cuidador e criança. Usar o pano de sua mãe seria uma violação direta de tudo o que ele havia instruído. Enquanto os choros de Clara enchiam a mansão mais uma vez, ecoando nos pisos de mármore e paredes de vidro que refletiam nada além de fria perfeição, Nia enfrentou uma escolha impossível. Podia continuar seguindo regras que claramente estavam falhando com essa menina desesperada, ou podia confiar na sabedoria que sua mãe lhe havia transmitido através de gerações de mulheres que haviam criado com sucesso crianças felizes e seguras, com nada além de amor e conhecimento tradicional. A decisão, quando chegou, sentiu-se tão inevitável quanto o amanhecer. Na manhã seguinte, enquanto Adriano fazia suas ligações diárias de negócios do escritório de sua casa, Nia silenciosamente recuperou o pano da costa da gaveta de seu quarto. A tela vibrante parecia pulsar com vida em suas mãos. Cada fio carregava o amor e a sabedoria das mulheres que a haviam precedido. Lembrou-se de ter 4 anos, vendo sua mãe segurar o bebê Gabriel contra seu peito com facilidade experiente. É assim que nossas avós carregavam seus bebês por toda a África, havia explicado sua mãe, a voz cheia de orgulho. Perto do coração, a salvo do mundo, aprendendo o ritmo da própria vida. Em sua pesquisa desesperada noturna em seu telefone, Nia havia descoberto o que seus ancestrais sabiam instintivamente, que o contato físico constante ajuda bebês traumatizados a regular seus sistemas nervosos, que o movimento rítmico das atividades diárias acalma bebês angustiados, que crianças precisam sentir a segurança de pertencer a alguém antes de poderem começar a confiar no mundo. Com mãos trêmulas, envolveu Clara contra seu peito,
O peso do bebê se assentou naturalmente no abraço seguro da tela colorida. Pela primeira vez em dias, Clara não chorava. Em vez disso, pressionou seu rostinho contra o batimento cardíaco de Nia e soltou um suspiro estremecedor que parecia carregar meses de tensão contida. Assim está melhor, bebê doce, sussurrou Nia, sentindo lágrimas de alívio correrem por suas bochechas. Você está segura agora. É amada. A transformação foi nada menos que milagrosa. Dentro do abraço seguro do pano, Clara se tornou uma menina completamente diferente. Seus olhos escuros ficaram alertas e curiosos, em vez de vidrados pelo esgotamento. Começou a alcançar objetos com interesse, em vez de deitar apaticamente em seu berço. Mais notavelmente, começou a fazer os suaves arrulhos que bebês saudáveis usam para comunicar alegria. Nia descobriu que podia fazer tudo enquanto carregava Clara, preparando refeições nutritivas que enchiam a cozinha com aromas quentes em vez das habituais mamadeiras de fórmula requentadas, arrumando o berçário enquanto o bebê observava com fascinação, até fazendo tarefas domésticas leves, enquanto Clara cochilava contente contra seu peito. A alimentação do bebê melhorou dramaticamente. Em vez das sessões de luta que haviam caracterizado cada refeição por meses, Clara aceitava ansiosamente as mamadeiras enquanto estava segura no pano, suas pequenas mãos agarrando os dedos de Nia enquanto comia. Seu padrão de sono se estabilizou à medida que aprendeu a dormir pacificamente durante o movimento suave das atividades diárias de Nia. A senhora Santos notou as mudanças imediatamente. Encontrava Nia na cozinha, preparando refeições elaboradas com Clara, dormindo pacificamente em suas costas. E sua expressão severa se suavizava em algo parecido com espanto. Como está fazendo isso? Perguntou a senhora Santos uma tarde, vendo Clara balbuciar felizmente enquanto Nia preparava a papinha caseira. As outras babás não conseguiam fazê-la parar de chorar nem por 10 minutos. Ela só precisava se sentir segura, respondeu Nia cuidadosamente, sem mencionar o pano escondido debaixo de seu cardigã folgado. Às vezes, os velhos costumes funcionam melhor que os novos métodos. O segredo encheu Nia de orgulho e ansiedade. Durante suas videochamadas noturnas para casa, mal conseguia conter sua alegria enquanto mostrava à tia Elvira e Gabriel o bebê transformado, agora alcançando a câmera com olhos brilhantes e sorrisos genuínos. Olhe só! Exclamou tia Elvira, seu próprio rosto se iluminando, apesar de seus tratamentos em andamento. Essa bebê parece amada, verdadeiramente amada. Está ganhando peso, dormindo a noite toda, atingindo todos os marcos, relatou Nia felizmente. É como se fosse uma menina completamente diferente. Mas sob seu sucesso se escondia um medo crescente. Adriano permanecia distante, conduzindo seus negócios atrás de portas fechadas, emergindo apenas para breves interações com Clara que seguiam seus protocolos rígidos. Elogiava os resultados de Nia, inconsciente de seus métodos. Nia vivia em terror constante de que ele descobrisse seu uso do pano da costa e o visse como uma traição à filosofia de cuidado infantil cuidadosamente pesquisada de sua falecida esposa. Cada dia trazia nova evidência do progresso de Clara. Sua primeira risada real, suas melhores habilidades motoras, seu apego evidente a Nia, mas também nova ansiedade sobre manter o segredo que estava curando sua filha de maneiras que seus especialistas caros nunca puderam. Nia sabia que estava caminhando numa linha perigosa, mas ver Clara florescer no bebê feliz e seguro que estava destinada a ser fazia cada risco valer a pena. Estava dando a essa menina o que dinheiro não podia comprar e a dor havia roubado. A segurança fundamental de ser segurada perto de um coração amoroso. A pergunta não era se seus métodos funcionavam. A pergunta era: o que aconteceria quando Adriano descobrisse que sua babá primitiva estava tendo sucesso onde suas abordagens civilizadas haviam fracassado? Adriano começou a notar a transformação de Clara através das câmeras de segurança que monitoravam cada canto de sua mansão. De seu escritório, via sua filha rir e balbuciar com uma energia que nunca antes havia mostrado.
Via-a alcançar entusiasmadamente o rosto de Nia. Via-a se acomodar pacificamente para sonecas que antes haviam requerido horas de luta. Mas o que não conseguia ver, o que as câmeras não conseguiam capturar, era como esses milagres realmente estavam ocorrendo. Me explique exatamente o que está fazendo diferente, exigiu Adriano durante uma de suas reuniões cada vez mais frequentes em seu escritório. Sentou-se atrás de sua imponente mesa como um promotor, interrogando uma testemunha. Seus olhos frios e calculistas. Sigo seus protocolos com precisão, Sr. Villa-Lobos, respondeu Nia, o que era tecnicamente verdade. Seguia-os quando ele estava olhando. Então, por que as babás anteriores não conseguiram alcançar esses resultados? Elas tinham o mesmo treinamento, os mesmos recursos, as mesmas instruções. Nia sentiu a armadilha se fechando ao seu redor. Talvez seja apenas uma questão de paciência e consistência. Paciência. Adriano repetiu a palavra como se tivesse gosto amargo. 7 profissionais treinados careciam de paciência, mas você, uma moça de Salvador, sem educação formal em cuidados infantis, de alguma forma possui essa qualidade mágica. O desdém em sua voz doeu mais do que Nia queria admitir. Podia ouvir a suposição tácita de que alguém de seu background não poderia ter sucesso, onde especialistas credenciados haviam falhado, a menos que estivesse escondendo algo. Em sua empresa Villa-Lobos Tech, Adriano estava lidando com sua própria versão de cegueira cultural. Um processo por discriminação movido por ex-funcionários estava nos noticiários, alegando que as políticas de adequação cultural da empresa excluíam sistematicamente candidatos diversos. As reuniões do conselho haviam se tornado exercícios de controle de danos, com investidores questionando se a liderança de Adriano poderia navegar pelas expectativas modernas de inclusão. Talvez você devesse ouvir perspectivas diferentes pelo menos uma vez, havia sugerido seu engenheiro-chefe durante uma sessão de estratégia particularmente tensa. O comentário havia enfurecido Adriano, que o viu como um ataque ao seu julgamento em vez de feedback construtivo. Este estresse corporativo o seguia para casa, onde sua incapacidade de replicar o sucesso de Nia com Clara se sentia como outro fracasso de seu controle. Quando segurava sua filha seguindo exatamente as mesmas rotinas que Nia usava, Clara chorava inconsolavelmente. Quando Nia assumia, o bebê se acalmava em minutos. "O que estou fazendo errado?" perguntou ao Dr. Mendes durante o próximo check-up de Clara. Sua voz se quebrou com frustração desesperada. "Seu progresso é notável", maravilhou-se o Dr. Mendes revisando os gráficos que mostravam melhorias dramáticas em cada categoria. Ganho de peso, padrões de sono, engajamento social. É como se fosse uma menina completamente diferente. O que quer que a senhorita Oliveira esteja fazendo está funcionando maravilhosamente. Mas ela não responde da mesma forma comigo. Bebês formam apegos primários, Sr. Villa-Lobos. Clara se vinculou com sua cuidadora de uma maneira que não fez com ninguém desde... A voz do Dr. Mendes se desfez delicadamente. Desde que Laura morreu. As palavras não ditas flutuaram no ar como uma acusação. A vigilância de Adriano sobre Nia se intensificou. Revisou gravações de segurança obsessivamente, procurando pistas sobre seus métodos misteriosos. Interrogou a Sra. Santos sobre as rotinas diárias de Nia, suas conversas, seu background. Até contratou um detetive particular para verificar suas referências, como se o próprio sucesso fosse evidência de engano. "Tenha cuidado", advertiu a Sra. Santos a Nia uma noite enquanto preparavam o jantar juntas. "O Sr. Villa-Lobos não gosta de mistérios. Precisa controlar tudo, entender tudo. Seu sucesso está deixando-o paranoico." "Não estou fazendo nada errado." "Eu sei." Mas ele vê seu vínculo com Clara e isso o lembra de seus próprios fracassos como pai. A dor faz as pessoas fazerem coisas tolas. As microagressões começaram sutilmente. Adriano fazia comentários sobre instintos naturais versus treinamento adequado, como se o sucesso de Nia viesse de intuição primitiva em vez de habilidade e dedicação. Questionou se ela estava seguindo protocolos de segurança,
apesar da evidência clara de que Clara estava prosperando. Começou a cronometrar seus intervalos, monitorar suas ligações telefônicas, tratando-a como suspeita em vez da fazedora de milagres que havia salvado sua filha. Quero relatórios detalhados, anunciou uma manhã, entregando-lhe um tablet carregado com aplicativos de rastreamento. Cada refeição, cada soneca, cada interação. Documente tudo. As mãos de Nia tremeram ao aceitar o dispositivo. A coleira eletrônica parecia uma corda se apertando ao redor de seu segredo. Como poderia documentar a verdade? Que a felicidade de Clara vinha de ser carregada, como mães africanas haviam carregado seus bebês por séculos, que sua segurança vinha do contato físico constante que os protocolos de Adriano proibiam explicitamente. Tarde naquela noite, enquanto fazia uma videochamada para casa com Clara balbuciando felizmente em seus braços, Nia sentiu o peso de sua situação impossível. Algo está errado, observou tia Elvira, sua intuição aguçada apesar de seu estado enfraquecido. Você parece assustada, menina. Estou ajudando esta família, disse Nia cuidadosamente, mas temo que minha ajuda não seja compreendida. Não podia explicar que seu sucesso se baseava num segredo que poderia destruir tudo. Não podia dizer-lhes que os mesmos métodos que curavam esta família partida eram os mesmos que Adriano veria como evidência de sua inadequação para cuidar de sua filha. Nia olhou pela janela para a cidade reluzente, onde um bebê chorava pela única pessoa que a havia feito sentir-se segura, e soube que sua decisão já estava tomada. A reunião infernal do conselho havia durado 6 horas brutais. Adriano entrou bruscamente pela porta da frente às 4 da tarde, a mandíbula tensa pelo tipo de raiva que vem de ser encurralado por advogados, investidores e ativistas, questionando cada decisão que havia tomado como CEO. O processo por discriminação estava sangrando dinheiro e reputação, e agora seu próprio conselho sugeria que se afastasse até que fosse resolvido. Precisava de controle, precisava que seu mundo voltasse a fazer sentido. Precisava lembrar-se de que em sua própria casa, suas próprias regras ainda importavam. O som de um cantarolar chegava da cozinha, acompanhado pelo borbulhar suave de algo cozinhando no fogão. Por um momento, Adriano sentiu seus ombros relaxarem. Pelo menos aqui em seu santuário, tudo estaria ordenado e correto, de acordo com os protocolos cuidadosamente projetados de sua falecida esposa. Mas ao dobrar a esquina em direção à cozinha, seu mundo explodiu em fragmentos. Que diabos é isso? Ali estava Nia na bancada de granito, movendo-se com graça fluida entre cortar legumes e mexer o que cheirava a sopa caseira. Mas amarrada às suas costas, aconchegada num redemoinho de azuis e dourados vibrantes, estava sua filha Clara, amarrada como bagagem em algum dispositivo primitivo que revirou seu estômago de nojo e fúria. Nia congelou no meio do movimento. A concha de madeira ressoou contra a borda da panela, enquanto se virava para enfrentar sua expressão aterrorizante. Clara, alheia à tempestade que se aproximava, continuou brincando contente com a tela colorida, seus pequenos dedos explorando os padrões intrincados enquanto balbuciava suavemente para si mesma. Isso é primitivo. A voz de Adriano se quebrou com incredulidade horrorizada enquanto fitava o pano da costa. Você está tratando minha filha como equipagem, como algum tipo de carga para amarrar nas suas costas. Senhor Villa-Lobos, por favor, me deixe explicar. Nia começou, sua voz firme apesar do terror inundando seu peito. Explicar o quê? Que você tem experimentado com minha filha usando alguma bobagem tribal retrógrada? Ele se aproximou, suas mãos tremendo de raiva. Essa não é a forma como pessoas civilizadas cuidam de crianças. Esse não é o cuidado infantil brasileiro adequado. Nia sentiu as palavras a atingirem como golpes físicos, cada uma projetada para despojá-la de sua dignidade e reduzir sua herança a algo vergonhoso. Senhor, este é um pano da costa tradicional. Tem sido usado com segurança por milhares de anos. Não me importo se foi usado por 1 milhão de anos. É primitivo, é perigoso. A voz de Adriano se elevou a um rugido que ecoou nas paredes de mármore.
Minha esposa passou meses pesquisando os métodos adequados de cuidado infantil, consultou os melhores pediatras, os especialistas mais qualificados, criou protocolos baseados na ciência, não na superstição. Mas olhe para Clara, suplicou Nia, virando-se gentilmente para que ele pudesse ver a satisfação pacífica de sua filha. Ela está feliz, está saudável. Ela está sendo tratada como um fardo, como a carga de um selvagem. As palavras saíram de Adriano com precisão viciosa, cada uma calculada para ferir. Confiei a você a segurança de minha filha e você tem realizado experimentos primitivos pelas minhas costas. Clara começou a sentir a tensão. Seu balbucio feliz se desvaneceu em gemidos de preocupação, enquanto a raiva de seu pai encheu a cozinha com energia tóxica. Senhor Villa-Lobos, o pano é completamente seguro. Em muitas culturas, não me importam 1 centavo as outras culturas. Isso é Brasil. Esta é minha casa. E você cuidará da minha filha segundo padrões brasileiros, ou não cuidará dela de forma alguma? O racismo em suas palavras pendia nu e feio na cozinha imaculada. Nia sentiu sua própria raiva crescer, mas se forçou a manter a calma para preservar qualquer dignidade que pudesse diante de seu assalto cultural. Senhor, sua filha tem prosperado. Seu ganho de peso, seus padrões de sono, seu progresso no desenvolvimento. Arrume suas coisas. As palavras foram pronunciadas com finalidade ártica. Você está demitida. Quero você fora da minha casa em 1 hora. Enquanto Adriano tentava alcançar Clara, tentando desenredá-la do pano, os gemidos do bebê se tornaram choros de angústia. Ela se agarrou a Nia com força desesperada, seus pequenos punhos agarrando a tela que havia se tornado sua fonte de segurança e conforto. Me dê minha filha, ladrou Adriano, sua frustração aumentando enquanto os choros de Clara se intensificavam a cada tentativa de separá-la do abraço de Nia. Finalmente, liberada do pano e colocada nos braços rígidos de seu pai, a angústia de Clara alcançou níveis de partir o coração. Seu rosto ficou vermelho pelo esforço, enquanto gritava com o terror primal de uma menina sendo arrancada de sua fonte de segurança. Adriano assegurou segundo o protocolo prescrito, mas sua filha se arqueou para longe dele como se fosse um estranho, ameaçando seu mundo. A senhora Santos apareceu na porta, seu rosto pálido de choque ao presenciar a confrontação explosiva. Havia visto Adriano bravo antes, mas nunca tão cruel. Nunca tão cego à evidente angústia de sua própria filha. Senhorita Oliveira, disse Nia baixinho, mantendo sua dignidade mesmo enquanto lágrimas corriam por suas bochechas. Recolherei meus pertences imediatamente. Passou por Adriano com a cabeça erguida, mesmo enquanto os gritos inconsoláveis de Clara a seguiam escada acima. Em seu quarto, empacotou cuidadosamente o pano da costa entre suas roupas, suas mãos tremendo de desolação e raiva. Havia dado a esta família tudo, suas habilidades, seu amor, sua sabedoria cultural, e foi recompensada com o tipo mais cruel de rejeição. 20 minutos depois, Nia Oliveira saiu da mansão Villa-Lobos, carregando sua única mala, deixando para trás um bebê que já estava aprendendo mais uma vez que o amor não era algo com que pudesse contar para ficar. A primeira noite sem Nia foi uma descida ao inferno. Clara gritou com o desespero cru de uma menina que havia provado a segurança apenas para tê-la arrancada de novo. Adriano caminhou pelo berçário por horas seguindo cada protocolo do manual de Laura, mas nada funcionou. O bebê, que havia estado prosperando apenas horas antes, agora rejeitava cada mamadeira, se arqueava a cada tentativa de conforto e chorava com tal intensidade que sua voz se enfraqueceu. Pela manhã, a camisa cara de Adriano estava manchada de vômito e seus olhos estavam vermelhos de exaustão. A senhora Santos o encontrou desabado na cadeira do berçário, segurando sua filha gritando com a postura derrotada de um homem vendo seu mundo desmoronar. Ela não quer comer, disse com voz rouca, não quer dormir. O que aquela mulher fez com minha filha? Ela a amou, respondeu a senhora Santos com aço silencioso em sua voz, algo que você poderia tentar aprender. O segundo dia não trouxe alívio. Os choros de Clara ecoavam pelos corredores de mármore da mansão como uma acusação,
um som que parecia destacar cada centímetro de fria perfeição que os cercava. Adriano se reportou doente no trabalho pela primeira vez em 5 anos, mas nem mesmo sua ausência pôde resolver a crise, consumindo sua empresa. Seu telefone zumbia constantemente com atualizações sobre o processo por discriminação. Os preços das ações caíam. Funcionários-chave estavam saindo. Membros do conselho agendavam reuniões emergenciais para discutir sua remoção como CEO. Tudo o que havia construído estava desmoronando enquanto lutava para consolar um bebê que parecia ter esquecido que ele existia. Isso é culpa sua, espetou a senhora Santos no 3º dia. Sua reserva profissional habitual finalmente se rompeu. Você demitiu a única pessoa que podia ajudar essa menina por seus preconceitos ignorantes. Eu a demiti porque estava colocando minha filha em perigo com métodos primitivos. Primitivos? A voz da senhora Santos se elevou para igualar sua fúria. Esse bebê não parou de chorar em 72 horas. Está perdendo peso, não quer comer. Mas quando Nia estava aqui, Clara era feliz, saudável, próspera. Me diga você, qual método é mais civilizado? A visita de emergência do Dr. Mendes no 4º dia confirmou os piores temores de Adriano. Clara havia perdido quase meio quilo. Sua privação de sono estava alcançando níveis perigosos, e sua regressão era tão severa que hospitalização estava se tornando uma possibilidade real. Já vi falhas de desenvolvimento antes, disse o Dr. Mendes sombriamente enquanto examinava o bebê apático. Mas nunca tão rápido ou tão severo. O que mudou em seu ambiente? Adriano não se atreveu a admitir a verdade, que havia demitido a única pessoa que podia consolar sua filha porque havia ficado nojento com seus métodos. Naquela noite, sozinho em seu escritório, enquanto os choros de Clara ecoavam do andar de cima, Adriano finalmente fez o que o desespero o forçou a fazer: pesquisar. Digitou "carregar bebês africano" em seu computador com dedos trêmulos, esperando encontrar confirmação de suas crenças sobre práticas primitivas. Em vez disso, encontrou estudos revisados por pares da Faculdade de Medicina da USP sobre os benefícios de carregar bebês, pesquisas da Sociedade Brasileira de Pediatria, apoiando o contato físico constante para bebês traumatizados. Artigos de psicólogos do desenvolvimento explicando como o carregar tradicional promove apego seguro, regula sistemas nervosos infantis e apoia desenvolvimento cerebral saudável. Cada busca o levava mais profundamente a uma realização devastadora. O método primitivo que havia desprezado estava apoiado por mais evidência científica que qualquer um dos protocolos caros de sua esposa. O carregar tradicional africano tem sido praticado com sucesso por milênios, dizia um artigo de revista. Pesquisas recentes confirmam que o contato físico constante promove desenvolvimento infantil ótimo, particularmente em casos de trauma precoce ou dificuldades de apego. Adriano fitou a tela de seu computador, sentindo sua visão de mundo desmoronar com cada benefício documentado. Nia não havia estado experimentando com sua filha. Havia estado curando-a usando métodos que eram mais antigos, mais sábios e mais eficazes que qualquer coisa que seu dinheiro pudesse comprar. Havia destruído a felicidade de sua filha por sua própria ignorância cultural. O relatório do detetive particular chegou na manhã seguinte, confirmando o que Adriano já sabia que encontraria. Nia Oliveira era exatamente quem dizia ser: trabalhadora, honesta, amada pelas crianças que havia cuidado na creche comunitária de Salvador. Seus antigos supervisores a descreveram como intuitiva, carinhosa e dotada com crianças que haviam experimentado traumas. Uma carta de recomendação fez o peito de Adriano se apertar de vergonha. Nia tem uma habilidade notável para ajudar crianças com dificuldades a se sentirem seguras e amadas. Parece entender instintivamente o que cada criança precisa para se curar. Rastrear Nia exigiu engolir o que restava de seu orgulho. Ela estava ficando num hotel barato, perto do aeroporto de Congonhas, provavelmente planejando voltar para Salvador no próximo ônibus disponível.
Adriano se sentou em seu carro diante do prédio decrépito por 20 minutos, ensaiando palavras que nunca poderiam expressar adequadamente seu arrependimento. Quando finalmente ligou para seu quarto, sua voz se quebrou antes que pudesse falar. Nia, é Adriano. Adriano Villa-Lobos. O silêncio se prolongou tanto que pensou que ela poderia desligar. Preciso me desculpar. Preciso perguntar. Você consideraria voltar? Senhor Villa-Lobos. Ela não para de chorar. Não quer comer. Os médicos estão falando de hospitalização. Sua voz se rompeu completamente. Eu estava errado sobre tudo. Por favor, minha filha precisa de você. Em Salvador, quando Nia ligou para casa para explicar o que havia acontecido, a fúria na voz enfraquecida de tia Elvira foi mais feroz que qualquer tempestade. Esse homem chamou a sabedoria de nossa família de primitiva depois que você salvou sua filha. A raiva de Gabriel ardeu ainda mais através do telefone. Não se atreva a voltar lá, Nia. Volte para casa onde as pessoas te respeitam. Mas Nia olhou pela janela de seu hotel para a cidade reluzente, onde um bebê chorava, pela única pessoa que a havia feito sentir-se segura, e soube que sua decisão já estava tomada. Tenho condições, disse Nia quando voltou à mansão na manhã seguinte, sua voz firme apesar do campo de batalha emocional em que estava entrando. Adriano estava em seu saguão, parecendo um homem que havia envelhecido anos em 5 dias. Seu cabelo, usualmente perfeito, estava desarrumado, sua camisa amarrotada, e seus olhos tinham o desespero oco de alguém que finalmente havia entendido o verdadeiro custo de seu preconceito. Qualquer coisa, disse imediatamente. O que você precisar. Primeiro, você nunca mais se referirá às minhas tradições culturais como primitivas ou selvagens. O que pratico vem de milhares de anos de cuidado infantil bem-sucedido e merece seu respeito. Adriano assentiu, a vergonha tingindo suas bochechas. Segundo, quero um pedido de desculpas formal, não apenas para mim, mas para minha família, que você insultou com sua ignorância. Claro, absolutamente. E terceiro, continuou Nia, sua coragem crescendo com cada demanda, se vou ajudar a curar sua filha, você vai aprender por que meus métodos funcionam. Chega de protocolos cegos. Chega de se recusar a entender. O que se seguiu foi uma educação que transformou não apenas a compreensão de Adriano sobre cuidados infantis, mas toda a sua visão de mundo. Nia não apenas explicou o carregar de bebês africano. Ensinou-lhe sobre a ciência por trás do contato pele a pele, os benefícios neurológicos do movimento rítmico e a importância psicológica do apego seguro para bebês traumatizados. Adriano, o homem que havia construído um império tecnológico através de análise rigorosa, aplicou essa mesma intensidade intelectual para compreender o que havia descartado como superstição. Leu artigos de pesquisa sobre práticas tradicionais de cuidado infantil. Consultou psicólogos do desenvolvimento sobre teoria do apego. E lentamente começou a entender como sua rigidez impulsionada pelo luto havia impedido que sua filha se curasse. A próxima visita do Dr. Mendes se tornou uma celebração em vez de uma sessão de gestão de crise. Clara, mais uma vez segura sob os cuidados de Nia e prosperando no pano da costa, não apenas havia recuperado seu peso perdido, mas estava superando todos os marcos de desenvolvimento. Seu engajamento social era notável, seus padrões de sono perfeitos, sua alegria contagiosa. Nunca vi uma mudança tão dramática. Maravilhou-se o Dr. Mendes, vendo Clara balbuciar felizmente enquanto estava segura contra o peito de Nia. Senhorita Oliveira, estaria disposta a falar em nossa conferência pediátrica sobre métodos tradicionais de cuidado infantil? A comunidade médica precisa ouvir sobre isso. A transformação de Adriano se estendeu além de seu lar. O processo por discriminação na Villa-Lobos Tech o havia forçado a examinar a cultura de sua empresa com a mesma honestidade brutal que havia aplicado a seus preconceitos pessoais. Trouxe Nia como consultora. Seus insights sobre viés inconsciente e pontos cegos culturais se mostraram inestimáveis para remodelar políticas corporativas. Você assume que competência se parece com você, explicou Nia durante uma apresentação na sala do conselho,
que deixou executivos se contorcendo em suas cadeiras de couro. Quando alguém tem sucesso de forma diferente do que você espera, você questiona seus métodos em vez de examinar suas suposições. As mudanças foram notáveis. A Villa Lobos Tech implementou práticas de contratação inclusivas que atraíram talentos de backgrounds que Adriano nunca havia considerado. As equipes de desenvolvimento de produtos se tornaram mais inovadoras quando incluíram perspectivas de diferentes culturas e comunidades. A reputação da empresa começou a se recuperar à medida que diversidade genuína substituiu gestos performáticos. "Você salvou mais que minha filha", disse Adriano a Nia uma noite, enquanto observavam Clara brincar contente no chão do berçário. "Salvou minha empresa, minha compreensão do mundo, talvez até minha alma." Sua parceria profissional estava se tornando algo mais profundo. Sessões de estratégia noturnas sobre políticas da empresa se tornaram conversas sobre família, herança e sonhos para o futuro. Adriano se encontrou genuinamente curioso sobre a vida de Nia em Salvador, as lutas de sua família e as tradições culturais que haviam moldado sua sabedoria. O convite para a tia Elvira e Gabriel visitarem São Paulo para o Dia de Ação de Graças foi ideia de Adriano. Organizou voos de primeira classe, hospedagem em hotéis de luxo e um banquete que honrava tanto tradições americanas quanto pratos baianos que a família de Nia prezava. Vendo tia Elvira, agora respondendo bem aos tratamentos contra o câncer que Adriano havia discretamente se oferecido para financiar, segurar Clara enquanto estava envolvida na tela colorida que uma vez o havia horrorizado, Adriano sentiu algo mudar em seu peito. O bebê arrulhava e alcançava o rosto da senhora idosa com total confiança, segura sabendo que estava cercada de amor. Sua avó estaria tão orgulhosa, sussurrou tia Elvira para Nia, lágrimas correndo por suas bochechas enquanto Clara agarrava seu dedo. "Veja como você trouxe cura para esta família." Gabriel, agora trabalhando remotamente para a Villa Lobos Tech depois que Adriano o recrutou pessoalmente, observava sua irmã com admiração evidente. "Você não apenas encontrou um emprego, Nia. Encontrou sua vocação." Naquela noite, enquanto as famílias compartilhavam histórias durante o jantar, Adriano se encontrou estudando o rosto animado de Nia, enquanto ela descrevia sua infância em Salvador, sua inteligência, seu calor, sua força inabalável diante da adversidade. Qualidades que quase havia destruído por sua cegueira. Agora o atraíam como gravidade. Quando seus olhares se encontraram do outro lado da mesa, algo passou entre eles, que não tinha nada a ver com o empregador e empregada, e tudo a ver com duas pessoas que haviam aprendido a ver, além de suas diferenças em direção às verdades mais profundas que os conectavam. A senhora Santos, observando da porta da cozinha, sorriu pela primeira vez em meses. A mansão finalmente soava como um lar, cheia de risadas, conversas e a presença gentil de um bebê que sabia que era amada. Um ano depois, Nia Oliveira se apresentou diante da Câmara de Comércio de São Paulo como a recém-nomeada diretora de integração cultural da Villa Lobos Tech, aceitando um prêmio por liderança inovadora em diversidade. A empresa que uma vez enfrentou processos por discriminação, agora era estudada por escolas de negócios, como modelo de excelência inclusiva. "Verdadeira diversidade não se trata de marcar caixinhas", disse Nia à audiência, sua voz carregando a confiança de alguém que havia transformado dor pessoal em propósito profissional. "Trata-se de reconhecer que sabedoria vem de lugares inesperados, que diferente não significa inferior, e que nossas maiores inovações ocorrem quando aprendemos com as forças uns dos outros." Na audiência, Adriano observava com orgulho que ia muito além da admiração profissional. A mulher que uma vez havia sido sua funcionária havia se tornado sua parceira em todos os sentidos que importavam, nos negócios, na criação de filhos e cada vez mais nos momentos silenciosos, quando suas conversas se estendiam até altas horas da noite. Clara, agora caminhando com confiança aos 19 meses, havia se tornado uma menina notavelmente segura e feliz. Corria facilmente entre seus dois pais, igualmente confortável nos braços de Adriano e no pano tradicional de Nia.
Suas avaliações de desenvolvimento surpreendiam pediatras que documentavam habilidades sociais excepcionais, regulação emocional e desenvolvimento cognitivo. É uma das meninas com apego mais seguro que já avaliei, relatou o Dr. Mendes durante uma visita de rotina. O que quer que vocês dois estejam fazendo está funcionando maravilhosamente. A mansão de São Paulo havia se transformado tão completamente quanto seus habitantes. A arte afro-brasileira agora adornava as paredes junto a peças contemporâneas, criando um diálogo visual entre culturas. A cozinha estéril havia se tornado o coração do lar, cheia dos aromas tanto da comida caseira baiana quanto de pratos tradicionais africanos. Risadas ecoavam em corredores que uma vez só haviam conhecido o som do silêncio caro. A mudança de tia Elvira para São Paulo marcou outro marco na cura da família. Seus tratamentos contra o câncer haviam sido bem-sucedidos e Adriano havia discretamente organizado para que recebesse cuidados contínuos nas melhores instalações médicas de São Paulo. Agora vivia na ala de hóspedes da mansão, sua presença trazendo o calor de uma família estendida que a casa sempre havia carecido. Nunca pensei que viveria para ver minha sobrinha neta caminhar, disse tia Elvira uma noite, vendo Clara andar entre os adultos com alegria intrépida. Esta menina sabe que é amada por todos nesta sala. A formatura de Gabriel na UFBA se tornou uma celebração para ambas as famílias. Adriano os levou todos de avião para Salvador, onde vibraram, enquanto o jovem aceitava seu diploma de engenharia com honras. A oferta de emprego da Villa Lobos Tech havia estado esperando antes mesmo de Gabriel se formar, mas ele a ganhou por mérito, não por caridade. Você não está me contratando porque sou irmão da Nia, havia insistido Gabriel durante sua entrevista. Estou te contratando porque você é brilhante, respondeu Adriano. O fato de ser irmão da Nia apenas me faz confiar ainda mais no meu julgamento. O pedido em casamento chegou numa tarde tranquila de domingo, no final da primavera. Adriano havia planejado algo elaborado, algo condizente com sua riqueza e status. Mas quando viu Nia lendo para Clara no berçário, ambas envolvidas na luz do entardecer, que entrava pelas janelas que não pareciam mais frias, percebeu que o momento perfeito já estava acontecendo. Case comigo, disse simplesmente, ajoelhando-se ao lado da cadeira de balanço onde ela segurava sua filha. O anel que ofereceu era lindo, mas foi o segundo anel que fez Nia perder o fôlego. Uma aliança elaborada em ouro que incorporava padrões de joalheria tradicional africana, projetada para honrar sua herança em vez de substituí-la. Quero passar minha vida aprendendo com você, continuou Adriano, sua voz densa de emoção. Quero que Clara cresça conhecendo suas duas culturas, falando suas duas línguas, entendendo que o amor vem em muitas formas, mas sempre requer respeito. Seu casamento, 6 meses depois, foi uma celebração que nenhuma das duas culturas poderia ter imaginado sozinha. Tambores tradicionais africanos acompanhavam um quarteto de cordas. Nia usou o pano de sua mãe, transformado numa impressionante faixa de casamento, enquanto Adriano honrou a memória de sua falecida esposa com um momento de silêncio que reconhecia o passado enquanto abraçava o futuro. A cerimônia foi realizada no jardim da mansão, agora transformado com plantas que refletiam tanto tradições africanas quanto brasileiras. Entre os convidados estavam executivos de tecnologia e líderes comunitários de Salvador, pediatras e antigos colegas de Nia da creche comunitária, a senhora Santos, promovida a chefe de operações do lar, e o Dr. Mendes, que havia se tornado amigo da família. 2 anos depois, quando nasceu o pequeno Adriano Júnior, entrou num mundo já preparado para celebrar sua dupla herança. Clara, agora uma menina segura de 3 anos, insistia em ajudar com tudo, especialmente em ensinar seu irmãozinho sobre o pano da costa que havia salvado sua família. É assim que carregamos bebês em nossa família, explicou seriamente ao irmão pequeno, suas pequenas mãos traçando os padrões coloridos com reverência. A vovó da mamãe Nia ensinou sua mamãe, e sua mamãe ensinou a mamãe Nia, e agora ela está nos ensinando.
A Fundação Familiar Vila Lobos Oliveira, estabelecida para fornecer bolsas a estudantes subrepresentados nos campos da tecnologia, já havia mudado dezenas de vidas. Mas seu maior sucesso não se media em bolsas concedidas ou carreiras lançadas. Media-se no som da risada de crianças ecoando numa casa que havia aprendido a diferença entre riqueza e abundância, entre perfeição e amor. Parado em seu jardim uma noite, vendo Clara ensinar ao pequeno Adriano as palavras para as cores, tanto em português quanto no idioma africano que Nia havia estado aprendendo junto com ela, Adriano se maravilhou de como completamente sua compreensão de civilização havia se transformado. O cuidado infantil mais avançado do mundo, agora sabia, não se encontrava em equipamentos caros ou protocolos rígidos. Encontrava-se na sabedoria ancestral de manter crianças perto, de carregá-las pela vida com amor, de ensinar-lhes que pertencem a uma família e herança que se estende através de gerações de mulheres que haviam sabido como nutrir o futuro. E às vezes, se você tivesse muita sorte, essa sabedoria vinha envolvida em cores vibrantes, carregada por alguém corajoso o suficiente para desafiar tudo que você acreditava saber sobre amor. O escritório de Nia na sede da Vila Lobos Tech, em São Paulo, estava repleto de arte afro-brasileira e plantas que lembravam sua Salvador natal. Como diretora de diversidade e inclusão, havia transformado não apenas uma empresa, mas toda uma indústria. Sua palestra TED sobre sabedoria ancestral na era digital havia sido vista por milhões e universidades de todo o Brasil a convidavam para falar sobre liderança inclusiva. Mas seu maior orgulho não eram os prêmios na parede ou as manchetes de jornal. Era a foto em sua mesa, Clara, agora de 6 anos, carregando seu irmãozinho de 3 anos no mesmo pano da costa que havia curado uma família. "Mamãe", disse Clara entrando no escritório depois da escola, "hoje ensinei minha professora sobre como bebês são carregados na África. Ela disse que vai pesquisar sobre isso." Nia sorriu, abraçando sua filha, porque Clara era sua filha em todos os sentidos que importavam. "E o que você disse a ela?" "Que amor não tem cor, não tem jeito certo ou errado. Só tem que ser verdadeiro." Naquela tarde, no caminho para casa, pararam no mesmo bairro do Capão Redondo, onde Adriano havia encontrado Nia anos atrás. Agora, havia uma creche comunitária ali, financiada pela Fundação Vila Lobos Oliveira, onde crianças de todas as origens aprendiam sobre suas diferentes culturas. "Papai", disse o pequeno Adriano do banco de trás, "por que a vovó Elvira sempre chora quando conta a história de como vocês se conheceram?" Adriano olhou pelo retrovisor para seus 2 filhos. Clara, com seus cabelos cacheados presos em tranças coloridas. Adriano Júnior com seus olhos curiosos e sorriso travesso. Porque às vezes, as melhores histórias começam com muita tristeza, mas terminam com muito amor. "Como um conto de fadas?", perguntou Clara. "Melhor que um conto de fadas", respondeu Nia, entrelaçando seus dedos com os de Adriano. "Porque é real." 10 anos depois do primeiro encontro explosivo na cozinha, a mansão Vila Lobos Oliveira estava cheia de vida para a festa de aniversário de Clara. Crianças corriam pelo jardim, algumas carregadas em panos coloridos por seus pais, outras brincando livremente na grama. Era uma mistura perfeita de culturas. Executivos de tecnologia conversando com artistas de Salvador, pediatras trocando receitas com benzedeiras, crianças falando português, inglês e iorubá no mesmo playground. Tia Elvira, agora uma senhora robusta de 80 anos, estava sentada debaixo de uma árvore, contando histórias para um grupo de crianças fascinadas. Sua luta contra o câncer havia terminado em vitória total, e ela se deliciava sendo a matriarca de uma família que crescera muito além do que jamais sonhara. Gabriel, agora chefe da Vila Lobos Tech e pai de gêmeas, observava sua irmã com admiração infinita. Nia havia se tornado mais que uma executiva bem-sucedida. Era uma ponte entre mundos, uma prova viva de que diferenças podiam ser forças quando abraçadas com amor. "Você lembra?", disse Gabriel a Adriano enquanto observavam as crianças brincarem, "quando você pensou que nossa cultura era primitiva?" Adriano riu, mas era uma risada cheia de humildade genuína.
Eu era o primitivo. Achava que civilização era sobre tecnologia e dinheiro. Não sabia que era sobre amor e sabedoria. À medida que o sol se punha sobre São Paulo, a família se reuniu no jardim para a tradicional roda de capoeira que encerrava toda a celebração. Clara, agora uma jovem confiante de 15 anos, liderava o grupo com movimentos graciosos que honravam tanto sua herança africana quanto seu futuro brasileiro. Adriano Júnior, aos 12 anos, tocava berimbau com a habilidade de alguém nascido na tradição. As filhas gêmeas de Gabriel dançavam ao lado, suas risadas misturando-se com a música ancestral. No centro da roda, Nia segurava sua filha mais nova. Maria Esperança, de 2 anos, nascida 3 anos após Adriano Júnior, no mesmo pano da costa que havia salvado Clara. Este pano, disse Nia para a família reunida, carregou 5 gerações de crianças. Minha bisavó na Bahia, minha avó, minha mãe, eu e agora nossos filhos. Cada criança que tocou essa tela aprendeu que amor não conhece fronteiras. Adriano se aproximou de sua esposa e filha mais nova, envolvendo-as num abraço que incluía toda sua família estendida. Olhou ao redor para as faces sorridentes, negras, brancas, mestiças, todas unidas pelo amor que haviam escolhido construir juntos. Obrigado, sussurrou para Nia, por me ensinar que força real vem da humildade de aprender. Obrigada a você, ela respondeu, por ter coragem de mudar. Enquanto as estrelas apareciam sobre São Paulo, a música continuou, as crianças riram. E uma família que havia nascido da colisão de 2 mundos diferentes celebrou a verdade que haviam aprendido juntos. Que amor é a única linguagem que todos entendem. Que sabedoria pode vir embrulhada nas tradições mais simples. E que, às vezes, as melhores famílias são aquelas que escolhemos construir com coragem, respeito e a disposição de ver beleza onde antes só víamos diferença. O pano que havia curado uma família continuaria curando por gerações vindouras, carregando não apenas bebês, mas esperança, tradição e a promessa de que o amor sempre encontra um caminho. Algumas histórias terminam, outras simplesmente continuam crescendo nos corações de quem as vive. Esta é uma história que não tem fim, porque o amor verdadeiro é eterno e a sabedoria ancestral nunca morre, apenas encontra novas formas de florescer.